Olá, meu nome é Ângela Lianati, você está no meu canal Som no Quintal, seja muito bem-vindo. O livro que eu trago para apresentar para vocês é esse incrível Perversão. Quem escreve é Robert Stoller, que é um psicanalista que dedicou a sua vida ao estudo da sexualidade na Universidade da Califórnia. Ele foi morto precocemente num acidente, mas ainda assim ele deixou um arcabouço teórico acerca da sexualidade que tem muito impacto. Na verdade, também um autor muito pouco conhecido aqui no Brasil. E eu descobri esse livro fantástico, que vocês podem ver pela capa. Olha que coisa mais maravilhosa isso, gente. E o livro ele traz algumas questões que merecem a discussão. Apesar da fundamentação psicanalítica, ele não carrega as tintas nos termos. Então, o que fica uma leitura muito fluida para quem também não tem tanta, digamos assim, imersão na psicanálise. Então, as pessoas assim que já conhecem os termos, que sabem o que é uma pulsão de vida, o que é libido, alguns termos da psicanálise, pode ler com mais, digamos assim, com mais conforto esse livro. O que é muito importante? Em primeiro lugar, ele discorda do termo perversão, que a psicanálise tenta tirar do vocabulário, né? Então ele acha que não, que a perversão ela precisa ficar, porque a perversão, na verdade, ela vem carregada da hostilidade pelo desejo sexual. Então, nem todo o ato sexual aberrante, ele é perversão. E isso que reside a obra dele, conceituar o que é perversão e o que não é. E qual seria a origem da perversão, né? Que ele entende que está no drama, né? Não na trama, porque todo mundo nasce numa trama. As pessoas fazem dessa trama um drama, né? Então é isso aí. Então algumas experiências familiares vividas pelo sujeito pode desencadear comportamentos perversos, que nada mais é do que a repressão sofrida e também uma necessidade da manutenção da identidade de gênero ou a construção da identidade. Então ele vai dissertando sobre isso nesse livro incrível, de leitura muito fluida, muito bem explicado. As pessoas que resolverem ler esse livro vão se sentir bastante confortáveis, inclusive no final existe uma referência bibliográfica muito rica. E esse livro ele é, assim por dizer, dividido, né? Ele tem uma apresentação sobre a questão do objeto de estudo, né? De como ele entende essa perversão. Em seguida, dessas definições, ele tem as dinâmicas que provocam essa perversão, como por exemplo, trauma, hostilidade, o perigo e a vingança, né? Então ele acredita que a perversão ela tenha um caráter vingativo, né? E daí a hostilidade e não apenas aberração, né? Aquilo que é diferente, aquilo que é aberrante, que berra, né? Nem sempre é perverso. O perverso é a vingança que vem de um trauma e que que tem a hostilidade, que tem o ódio ao desejo. Então isso é muito importante pontuar. E aí em seguida os aspectos sociais da questão, e aí ele vai discutir se a homossexualidade ela é um diagnóstico, né? E também disserta sobre o sexo e o pecado, como que a sociedade vê essa questão tão importante, né? Então ele pode ser um livro utilizado como fonte de pesquisa, fonte de trabalho, mas também para a gente conhecer mais a questão das construções
sociais, né? De onde vem toda essa diversidade e por que as pessoas elas inferem tanto ódio à sexualidade. O que é mais importante lembrar também, antes de você começar essa leitura, de que a sexualidade na nossa sociedade, na sociedade ocidental, ela tem um cunho voltado para honestidade, para moral, para o certo e errado, para o limpo e para o sujo. Então isso cria, lógico, nas cabeças viventes um terror. Então essa é a primeira questão. Por isso que na nossa sociedade existem dois grandes tabus já descritos por Freud: sexo e morte. A gente não consegue falar de uma forma livre, uma forma espontânea sobre esses dois assuntos. Eles estão sempre carregados e um desconforto para falar, para a pessoa ouvir, né? Ninguém fala abertamente, e isso cria uma dificuldade. Hoje em dia a gente vê a quantidade, como se fala em sexo, e não é tão natural assim, né? Apesar de parecer, não é tão natural, e também as pessoas não estão mais bem resolvidas acerca do assunto. Muito pelo contrário. O que a gente vê é uma quantidade enorme de situações embaraçosas, as pessoas ainda estão muito travadas, as pessoas não entenderam que sexo, num primeiro momento, ele é instintivo, mas ele tem uma carga cultural muito grande, e as questões relativas a esse tema, na prática, elas precisam ser aprendidas e principalmente se libertar daquilo que as pessoas consideram aliás, elas não sabem que aquilo é um entrave nas suas vidas, e isso cria um profundo desgosto, um sentimento vazio de inutilidade assim do corpo, ou as pessoas deslocam, né, para outras questões. Então elas começam a acreditar que a forma do corpo é muito mais importante do que aquilo que o corpo pode proporcionar, aquilo que o corpo pode fazer. E essas questões erradas, né, elas vêm desse desconforto de que ninguém conversa abertamente, ninguém conversa com propriedade e ninguém se interessa por uma leitura séria, né? Então que as pessoas começam a ler, por exemplo, a revista Nova, né? Ou a revista Cláudia, até uma revista que ela tem um encarte lacrado, né? Sobre sexo. Imagina por que precisa vender tanto isso? Exatamente porque as pessoas não falam, exatamente porque as pessoas não buscam saber, né? As pessoas que já se deram ao trabalho de ler Foucault, a obra dele, aqueles 3 livros maravilhosos, né, sobre a sexualidade, vai entender historicamente como isso foi tratado na nossa sociedade e por que é que a nossa sociedade ocidental, ela carrega tanto o trauma do pecado, da religiosidade em cima de uma coisa que foi feita naturalmente, né? Então o sexo é natural, a prática do sexo ela é instintiva quando ela é procriação, mas ela precisa de elementos culturais, porque o homem, ele imprime prazer em tudo que ele faz. Então assim, a comida não é só a subsistência, ele precisa ter prazer, então ele envereda pela gastronomia, ele vai lá, a bebida não é só para hidratar o corpo, então ele vai criando bebidas, né? O sono não é só o descanso do corpo, então ele precisa de um dossel, ele precisa de um quarto que seja branco, que seja amarelo, que seja não sei o que, então ele vai pintando as paredes de cores. Então tudo do homem. O sexo também não é só a procriação, ele precisa ter o prazer, e é isso que o homem tenta buscar, enfrentando esses dilemas sociais. No Oriente, sexo é visto como autoconhecimento. Por isso que existe o Kama Sutra, por isso que as geishas, elas são tão qualificadas, porque as geishas, elas são acompanhantes sexuais e elas precisam ser muito inteligentes, muito cultas, e o Ocidente vê a geisha como se fosse prostituta. Ora, o que tem isso de errado, né? A gente não conhece a questão, então a gente vai colocando ali o que é certo, o que é errado, de acordo com os moldes da nossa cultura. Isso cria, gente, uma quantidade de digamos assim, distanciamento daquilo que é o natural, né? Daquilo que a gente pode criar para o nosso prazer
e aquilo que é a perversão, que significa o ódio e a vingança, já que temos a nossa identidade contrariada ou ameaçada. Então é exatamente aqui que reside o conceito do livro, que a gente precisa conceituar. Então eu convido vocês a essa leitura impressionante, impressionante assim, rica. E se você gosta da psicanálise, se o tema lhe traz alguma, digamos assim, alguma curiosidade, eu acredito que sim, porque as pessoas se interessam, né? E é muito pouca gente qualificada para conversar sobre isso, a verdade é essa, porque existe muita coisa obscura em termos da nossa sexualidade, então a gente precisa de pessoas qualificadas e leituras qualificadas para essa elucidação, e daí você vê quantas pessoas com necessidade de falar e sem conseguir falar, né? E para terminar eu vou resumir para você. Deus, se você acredita nele, criou o sexo. E o capeta falou que era pecado só para pirar seu cabeção. Então começa por aí. Tá bom assim? Então, gente, muito obrigada pela sua atenção. Eu espero que você goste desse livro Perversão, do Robert Stoller. É um livro científico, isso aqui não é autoajuda. Muito pelo contrário, talvez não te ajude tanto se você não buscar outras referências, né? Mas leia, porque eu tenho certeza que você vai gostar desse livro aqui, tá bom? Então, gente, muito obrigada pela sua presença e me diga se você já conhece, o que você lê e, enfim, embase também essa discussão. Eu espero a sua contribuição aqui no meu quintal, que é sempre tão bem recebida, tão querida. Obrigada, gente, mais uma vez. Até a próxima. Tchau, tchau.